Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel e Ele cuida de nós. Mais um dia na perseverança, na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, a semente de Abraão, o renovo de Davi, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual juramento pelo próprio Deus, não se achou ninguém maior, e ele jurou por si mesmo, rei de Salém, rei de justiça, de luz, do qual nós o seguimos e o confessamos publicamente. O nosso único e bispo, bom pastor de nossa alma, aquele que deu a vida por amor das suas ovelhas que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz, aqueles que seguem o grande mandamento: amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, amar o próximo como a ti mesmo. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 10, diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Não julgar ou falar mal dos irmãos. A palavra diz que o Senhor, em 1 Samuel 2, versículo 7, o Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e exalta. Em 2 Crônicas 7,14, ele diz: e se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. O arrependimento, é a chave. Um coração contrito e arrependido ele não despreza, ele faz morada em nós. Nós vivemos dias maus justamente por conta disso, porque o homem endureceu o coração e não se arrepende dos seus maus caminhos. E a Bíblia diz: de Deus não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. E é um momento de colheita, um momento onde a Bíblia diz que seria conhecida as obras de cada um. Ele disse: vós os conhecereis através dos seus frutos. E são tempos onde se conhece, a obra de cada um está sendo provada pelo fogo. Mas, como Jesus nos ensina, tem de bom ânimo, porque eu venci. Aquele que vence, aquele que está nele, também é vencedor, porque não se consegue por si mesmo, porque a carne é fraca. Mas o Espírito está pronto. Nós recebemos o Espírito com a ascensão de Cristo. Recebemos, como ele disse, depois que creres, receberão o outro advogado, aquele que, com a ascensão de Cristo, porque Cristo ainda não havia subido ao alto dos céus, onde ali no alto dos céus ele recebeu o Espírito Santo com a ascensão, ele foi crucificado ali no seu momento de maior fraqueza, onde a Bíblia diz que Deus pega as coisas fracas para confundir os que são fortes. Ele confundiu aqueles que se julgavam que era forte, os herodianos, os que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, os fariseus, que a Bíblia, como ele nos diz por esses dias, um povo purista, que domina bem a língua, no sentido de manejar um bom vocabulário, mas a verdade não está em seus lábios, ou mesmo se falam da verdade, não são praticantes. O que era para ser um povo separado por Deus para influenciar aqueles que estão no mundo, eles são apacentadores de si mesmos,
dentre os saduceus, que é uma seita, né, que se opõe à verdade. Enfim, a Bíblia diz que nos últimos tempos de apostasia, de esfriamento do qual nós estamos vivendo, haveria muitos anticristo. Ora, quem é o anticristo, senão aquele que rejeita a verdade, né? Aquele do qual não confessa que Cristo estava desde o princípio no seio do Pai, depois habitou no meio de nós, o Verbo se fez carne, conforme o Evangelho de João, resplandeceu a sua luz. A condenação é essa: amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, e a luz prova a qualidade de suas obras, que são más, né? Onde está sendo revelado. Os que servem a Deus, os tzaddik, e os que servem o racham, o maldoso, né? Então, vereis as diferenças daqueles que servem e os que não servem a Deus, porque a obra que é produzida por mãos humanas, ela, por mais que ela dure por algum tempo, chega o tempo onde escorrega, tropeça, né, e acaba caindo. Já aquele que está segundo o coração de Deus, para estar como Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós temos que estar com Cristo, né, na tábua de um coração de carne, porque a letra mata, escrita com tinta, mas Cristo é o Espírito que escreve no coração de carne e grava em nossa mente, quando nós estamos com a mente de Cristo, né? Já quando toda vez estáis preso pela lei, da qual não se consegue cumprir os mandamentos, porque sempre se tropeça em um ponto e está cometido desobedecer a todos, né? Não se alcança, a mente é cauterizada, não se alcança, o véu é colocado toda vez que é lido a lei de Moisés, né? E fica com a mente corrompida. Já aqueles que perseveram em Cristo carregam as marcas dos açoites, né? Do qual a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não traz dores, mas as bênçãos é a colheita, né? Para que se alcance essa colheita, é necessário os açoites que purificam o coração e a alma. E através desses açoites nós somos aperfeiçoados, né? O próprio Jesus, a semelhança do homem, embora com a natureza divina, ele foi aperfeiçoado, né, pelo castigo dos homens. É esse o Espírito Santo que nós recebemos, que está pronto, né? Do qual ele é aperfeiçoado em toda boa obra. E quando nós permitimos, ouvimos o que ele diz, né? Quando nós cedemos um coração puro, né? Aonde ele faz a habitação, aonde pisarmos a planta dos pés, nós anunciamos o que está cheio da nossa boca, o que ele coloca, né? A Bíblia diz que se o coração estiver fluindo, né, rios de água viva, é como uma fonte a jorrar, né? Assim nós falamos do ensino do Evangelho, ele anuncia, usa a nossa boca, assim como ele foi boca de Deus para as nações e os povos, assim nós somos boca de Deus, né, através do seu Espírito Santo. Em nada nos gloriamos, antes gloriamos em nossas fraquezas, da qual ele nos aperfeiçoou, porque a sua graça nos basta. E em mais um dia perseverantes no seu amor, na sua fidelidade, porque ele é rico, né, em honra, glória e imortalidade, da qual nós almejamos as mansões celestiais, né? Viver dia após dia, humilhando-se
a si mesmo, porque aquele que se humilha é exaltado. Provérbios 29, 23 diz: o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em que contraste chegará o dia em que os humildes receberão honra e glória. Lucas 1, versículo 52, ele diz: derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Lucas 14, 11, portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação. Porque nós não devemos buscar honra e glória de homens, jamais. Jesus Cristo diz, se busco honra de mim mesmo, nada sou. Mas ele foi aquele que suportou os insultos, as zombações, passou por toda espécie de humilhação, de dores, e nada reclamou. E Deus o exaltou, o glorificou. Este é meu filho amado, em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E o justificou diante dos seus acusadores, dos zombadores. Assim, todo aquele que persevera se humilhando a si mesmo, a palavra cumpre. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão rebaixados. Nós temos que ficar atentos com os tipos de fruto que nós estamos produzindo, porque de Deus não se permite zombar. O Filho do Homem que está com o governo, certamente cumprirá a sua palavra. Nós temos que perseverar dia após dia na fé, segundo as boas atitudes que Ele produz em nós, porque louvar a Ele, não com mexer de lábios, mas através das boas atitudes, como um culto racional, um culto de ação de graças, exalando o bom perfume em Cristo, do qual chega às narinas, do Deus Altíssimo, do Emanuel, Deus é conosco, Cristo Jesus, e Ele agrada. Nós somos filhos da obediência. Ele disse: aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã. Aquele que fizer a minha vontade ganha um amigo na diversidade além do irmão. Como ele diz, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E quando assim nós perseveramos, nós seguimos em retidão, em integridade, em sinceridade, no amor reverente, no temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, e desviando do mal, que é o conhecimento. E em mais um dia, vigiando, orando sem cessar, meditando na sua palavra, que é viva e eficaz, revestindo no capacete da salvação, couraça da justiça, a espada que é viva e eficaz, calçando os pés na preparação do Evangelho, aprendendo dele que é manso e humilde de coração, do qual ele é aquele que conhece as obras que não são nossas, são atribuídas ao Espírito Santo, do qual nós perseveramos dia após dia, e através do revestimento da armadura do cristão, nós suportamos, resistimos os dias maus, e depois de ter feito tudo, ficar firmes, estáis firmes até o final, porque a fé tem que ser perseverante do início ao fim. Não se alcança essa fé sem as boas obras, que só são possíveis através do autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus, do qual nós o confessamos publicamente dia após dia, com o coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde,
brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.